gente, tudo bem? Bom, o nosso conselheiro de hipoteca, acho que vou dizer assim o nome traduzindo, ele acabou de sair de casa, a gente teve a primeira reunião realmente oficial, né, tal, e aí ele explicou tudo, como que vai funcionar e por aí vai, e aí ele faz várias perguntas, do tipo, ele olha se você tem carro, se você tem conta no Brasil, quanto que você tem lá, quanto que você tem aqui, e por aí vai. E aí a gente assinou um documento, com esse documento ele consegue entrar no banco e pedir autorização de até quanto que a gente pode comprar a casa. Tipo assim, eles podem comprar uma casa de até 400 mil, 500 mil, por aí vai. E qual que é o todo interesse. Então, qual que é a taxa tipo, qual que é os juros que a gente vai ter que pagar para o banco. E aí, além disso, ele também explicou como que funciona a parte da assurance, porque é o seguro, porque isso é obrigatório pelo governo, né, tal. E aí ele explicou tudo isso, a gente fez os cálculos e por aí vai. Eu vou tentar explicar isso tudo melhor para vocês. No caso, eu quero explicar isso quando a gente realmente fechar a casa. Aí ele já disse que a segunda reunião que a gente vai ter é depois da gente ter dado a off da chá, alguma coisa assim. O que quer dizer isso? Com o nosso conselheiro da casa, que é o não é o notário ainda não. É o cara que a gente tá vendo as casas, né, tal, que ele tá ajudando. Sei lá, eu gostei de uma casa, a gente vai dar tipo assim, a Ai, Jesus, estou esquecendo as palavras em português. A gente vai dar uma carta dizendo, olha, eu quero comprar essa casa, você está pedindo 250, eu quero pagar 240. Aí se a pessoa aceitar, então aí eu tenho que ir no banco, que no caso não é ir no banco, o cara vem aqui em casa, que é esse cara que veio hoje, que é o conselheiro da hipoteca. Aí ele vai falar, então, aí ele coloca os verdadeiros valores. Então ele põe lá, casa 240 mil, a gente quer pôr o dinheiro da reforma da casa, que é mais 10 mil, aí eu quero pôr o dinheiro porque eu quero comprar móveis mais 10 mil, por aí vai. Então no final ele vai dar o valor final, e aí ele entra em contato com o banco de novo, porque na verdade ele já é do banco, né? Para dar o valor exato dos juros que a gente vai pagar e vai fazer os contratos, por aí vai. E aí depois disso tudo tem ainda o notário, que aí o notário que seria da gente no Brasil um... Amor, o que seria o notário no Brasil? Cartório. Tá bom, cartório. Aí depois disso a gente vai no cartório, que aqui no caso, a gente não vai, né? A gente vai no notário, que no Brasil seria um cartório, que é para fazer a transferência da casa. Então é aquele momento que a gente realmente compra a casa e aí é aquele momento que o banco faz a transferência do dinheiro que a gente tem. Na verdade, é aquele momento que o banco faz a transferência do valor todo. É um negócio que a gente não entende, mas tipo assim, quem paga o valor inteiro da casa é o banco. E aí eu pago o banco. Então, nesse momento do notário é que o banco vai pagar a casa e aí eu começo a pagar a casa para o banco. Bom, em linhas gerais é isso. Eu vou fazer vários vídeos aí explicando pra vocês. E é isso, gente. Tô tentando gravar assim, bem caseirinho, conforme a gente tá passando aqui as etapas da casa. E espero que vocês curtam. Depois vai ser muito bom, assim, depois que a gente tiver nossa casa, eu ver esses vídeos. Que aí eu vou lembrar de cada momento que a gente teve, tipo, que a gente viu a primeira casa, que, enfim, tudo isso. É isso. Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? Bom, essa é a continuação da série, né, Comprando Casa aqui no Canadá. Como vocês puderam ver nesse vídeo aí anterior, foi um vídeo bem caseiro. Eu tinha gravado assim que o rapaz do banco, né, saiu da nossa casa, que é o Sylvain. E aí agora eu vou explicar um pouco melhor para vocês quais são, né, ou qual é a primeira coisa que você tem que fazer antes mesmo de você começar a visitar as casas. Eu e o Matheus, particularmente, a gente começou de trás pra frente, né, quase. A gente foi visitar algumas casas, né, bem lá atrás, mas nós visitamos para ter o intuito, né, a ideia de compreender um pouco melhor o que era necessário para comprar uma casa e por aí vai. E aí, em uma das casas que a gente visitou, a pessoa perguntou: você já tem a pré-aprovação hipotecária, que é a pré-aprovação hipotecária. E a gente olhou um pro outro assim, cara, que documento é esse que essa pessoa tá pedindo, né? Tipo, o que é isso? E aí, então a gente ficou vendo as casas do próprio e tal, e por aí vai.
E aí depois que essa pessoa perguntou isso, a gente foi pesquisar um pouco melhor o que que era isso. E aí a gente conversou com a nossa gerente do banco, e aí ela nos explicou, né, que a pré-aprovação hipotecária é um documento onde o banco ele vai te dizer até quanto ele está apto, né, mas não digo apto, mas até quanto ele vai te emprestar de acordo com o seu histórico de crédito, o seu nível de endividamento, o seu risco de pagamento, por aí vai. Então, nisso a gente pegou, né, falou com a nossa gerente do banco e ela fez essa solicitação. Porém, você também pode fazer essa solicitação pelo site do Desjardins. Eu tô falando do Desjardins porque é o meu banco, então dos outros bancos eu não sei como que funciona, tá? E aí então a gente teve essa pré-aprovação. Nessa pré-aprovação, o banco ele vai colocar o valor máximo que ele pode te emprestar e que ele fez os cálculos, porque ele já tem uma base, né, de quanto que é o seu salário, por aí vai. E aí nisso a gente pegou essa carta que era de até 500 mil dólares. Então o banco ele estava dizendo, eu posso te emprestar até 500 mil dólares. Só que isso é uma pré-aprovação, tá? Então, ao longo da série eu vou explicar qual é um pouquinho desse risco daí, caso você queira ver uma casa que custe mais do que 500 mil, ou no caso, mais do que o valor que o banco está apto a te emprestar, como também é arriscado você ver o valor exato que o banco está dizendo que ele pode te emprestar. O que acontece? Quando o banco me falou, olha, você pode comprar uma casa de até 500 mil que eu te empresto esse dinheiro, eu comecei, né, a pesquisar um pouco mais e comecei a fazer os cálculos. E eu via que para pagar uma hipoteca de 500 mil dentro de 25 anos, a gente teria que pagar entre 2 e 2.500 por mês de hipoteca. E eu não queria, eu queria pagar um valor próximo ao valor que eu pagava de aluguel para o apartamento, que a gente pagava 1.200 dólares para o apartamento do Samuel Holanda. E aí nisso eu falei, cara, eu não quero pagar mais do que isso porque ao longo disso a gente quer comprar um outro carro, então uma parcela de um outro carro, um carro zero, você vai pagar uns 400, 500 dólares por mês, às vezes até mais. Eu quero fazer viagens, eu quero fazer reforma na casa, eu quero comprar móveis para casa. Então é um planejamento muito grande. Então assim, isso daí foi opcional nosso, tá, gente? Então por mais que o banco falou que a gente tinha até 500 mil para comprar uma casa, nós determinamos metade desse valor, 250 mil. Porque aí eu sabia que ia ficar na faixa de uns 1.200 o valor da hipoteca e eu sabia que eu poderia pagar tranquilamente. Lembrando que uma casa, diferente de um apartamento, você tem vários custos a mais. Aqui é bem comum os aluguéis, já está incluso a eletricidade e a água. Apesar que a água aqui em Quebec a gente não paga, a gente paga uma taxa, um valor irrisório perante a água que você utiliza, mas a energia não. E normalmente os apartamentos eles já pagam, no seu aluguel já está incluso a energia. Para uma casa, você tem que considerar essa parte da energia, a casa é bem maior do que um apartamento, então o custo vai ser bem maior. Além disso, para uma casa você tem que pagar a taxa municipal e a taxa municipal não, eu esqueci o nome, mas é tipo o IPTU, que a gente paga no Brasil, e a taxa escolar, independente se você tenha filho ou não. Tudo isso daí eu vou explicar um pouco melhor mais pra frente. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes mesmo de vocês começarem a ver as casas, tá, gente? Isso é uma dica muito importante. Peçam essa pré-aprovação do banco, tá? Quem tá aqui só tem 6 meses, 8 meses, 1 ano, talvez essa pré-aprovação vai ser um valor muito baixo, e isso também vai ser de acordo com o seu salário. Então eu tenho amigos, né, que são solteiros, que eles pediram essa pré-aprovação, porém foi autorizado só tipo 200 mil dólares por conta do salário deles. Então aí, para vocês terem ideia, que isso depende muito, é muito particular de cada um. Eu estou expondo aqui o que aconteceu comigo. Bom, então tendo esse documento, você começa a fazer as visitas das casas, né, tal. E se por acaso você gostar muito daquela casa, você vai dar a off da chá, que é a oferta de compra daquela casa.
E aí, normalmente, quando a gente dá essa oferta de compra da casa, você coloca junto esse papel do banco, para certificar para a pessoa que o banco, você já tem um banco ou já tem uma empresa que está dizendo que vai pagar a sua hipoteca. Isso faz com que a pessoa que está vendendo a casa, ela tenha uma garantia que aquela venda realmente vai ser feita, tá? Realmente eu pulei uma parte do vídeo, que vai ser um assunto para outro vídeo, mas enfim. Infelizmente os assuntos vão ser bem ligados, mas a ideia da série é tentar complementar os assuntos ao longo dos vídeos. Bom, então desse vídeo anterior que vocês viram, né, eu estava explicando sobre o Sylvain. O que acontece? Como a gente já estava um pouco mais assim pra frente, né, a gente começou a visitar as casas e aí começaram a questionar sobre essa off da Chá. Nisso a gente começou também a falar com o courtier, que é a pessoa que nos ajudou a comprar a nossa casa, né, pesquisar. E aí nisso ele passou o contato dessa pessoa que é do Desjardins também, que ele é específico para a parte de hipoteca. E gente, foi assim surreal, foi a melhor coisa. Ele foi até a nossa casa, né, e a gente sentou com ele e ele avaliou tudo, assim. Então a gente fez uma planilha junto com ele e ele questionou o salário dos dois anual, qual que era o pagamento nosso do aluguel, quanto que a gente pagava, se a gente tinha carro, qual que era o valor que a gente pagava da parcela do carro, qual que era a nossa média de comida, né, de que a gente pagava por comida, quanto que a gente gastava por mês comendo fora. Enfim, ele faz realmente tudo isso. E no final, por que ele faz tudo isso? Porque a taxa de juros que o banco vai te dar, ela vai ser vinculada ao seu nível, né, ao seu risco de endividamento. Então assim, na época a gente tinha 2 empréstimos, tinha o nosso carro e a gente estava querendo comprar uma casa. Então, no que ele começou a ver, ele falou assim, olha, a sua taxa de endividamento, né, perante o seu salário, tá um exemplo, tá, gente? Tá 50% do seu salário. Com isso, já tá muito alto, porque o banco ele considera no máximo 60%. Se você tiver mais do que 60% do seu salário, ou no caso, tá, a renda dos dois, da família, acima disso, o banco na hora ele não libera, ou ele pode até liberar, só que ele vai colocar uma taxa de juros muito alta, porque o risco de você não pagar aquela hipoteca é muito alto. Então, quanto maior o seu risco de endividamento, maior vai ser a sua taxa de juros, tá? Então, nesse primeiro momento, a nossa taxa de juros chegou a ficar em quase 5%. E aí, nisso, ele começou a falar assim, olha, quando que termina o carro de vocês, o pagamento? Eu falei, termina em tal época. Tá, quando que vocês querem entrar para comprar uma casa? Eu falei, a gente quer entrar em julho. Aí ele, então vai estar faltando só um mês para terminar de pagar o carro, então eu vou justificar isso aqui. Conforme ele foi fazendo essas justificativas, e a gente criou um plano. Então a gente falou assim, olha, a gente tem esse empréstimo aqui, que ele é pequenininho, então eu consigo adiantar ele. E aí nisso ele foi justificando, e nisso que ele justificou, a nossa taxa de juros desceu um pouco mais, porque aí a nossa taxa de endividamento, ela caiu para, sei lá, 30%, algo assim. E aí, enfim, então, isso que foi esse vídeo, né, que eu tava explicando para vocês. Nesse vídeo aí também eu comentei um pouco sobre o notaire, a taxa de hipoteca, a taxa de... Ai meu Deus do céu, a taxa de quê? A taxa de quê? Esqueci. A taxa do IPTU e por aí vai. Tudo isso eu vou explicar ao longo dos vídeos. Eu tô tentando fazer os vídeos picados, porque assim vocês vão conseguir realmente ter uma ideia mais completa, né, de todo o assunto, do que algo bem por cima. Então, gente, o vídeo de hoje é isso, ficou bem corridinho, mas espero que vocês tenham dado uma luz aí pra vocês, que a primeira coisa que vocês têm que fazer é pedir essa pré-autorização do banco, e vocês sentarem entre você e seu esposo e já tentar fazer essa linha, né, uma planilha, colocando o que vocês gastam... Meu gato tá aqui. Colocando mais ou menos o que vocês gastam, né, por mês, de gastos fixos, porque isso vai ser algo que essa pessoa que vai até sua casa, ela vai questionar. Bom, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero vocês quinta-feira que vem.